Muito bem, queridos, vamos continuar a nossa jornada pelo livro dos Reis. Vamos abrir aí em 2 Reis, capítulo 6. Nós ficamos algum tempo afastados do livro dos Reis. Demos uma pausa rapidinha no livro dos Reis. Tivemos aí o café da Páscoa. E por isso não demos sequência já há algumas semanas aí no nosso estudo. Nós começamos o estudo do capítulo 6, da última vez que estivemos em 2 Reis. Estudamos o episódio de Eliseu fazendo o machado flutuar, a machadinha do servo do profeta ali, de alguém da escola dos profetas, resolvendo o problema que ele teria, porque o machado era emprestado. Nós já estudamos esse episódio e nós vimos com isso Deus mostrando sua graça, mostrando sua misericórdia, sua bondade em coisas pequenas, como a dívida aí potencial daquele profeta. E agora nós vamos estudar os versículos de 8 a 23. Então, 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 23 é o texto que nós vamos estudar. E é um texto que introduz para nós um conflito militar entre Israel e a Síria, entre Israel e Arã, ou Israel aí o reino de Damasco. Introduz para nós um trecho agora que vai caminhar aí ao longo do capítulo 6, vai passar ali pelo capítulo 7, então é um trecho de conflito militar um pouco mais extenso. E de novo aparecem os sírios ali, que nós já estamos habituados, sempre uma pedra no sapato de Israel, especialmente durante esse período aqui. Mas antes de nós começarmos a ler o texto, eu queria fazer algumas considerações gerais com os irmãos. Os irmãos devem ter reparado que nessa semana agora, por conta dos conflitos que têm acontecido lá na Europa, na Ucrânia, Rússia, a Alemanha, ela quebrou uma política pessoal ali dela de muito tempo já sobre os conflitos da Europa, e ela anunciou que ela vai doar não sei quantos blindados para a Ucrânia. Blindados que eu trouxe a imagem aí para os irmãos verem, os blindados como eles são aí, são os blindados Gepard, acho que é assim que se fala. E esses blindados, apesar deles serem um pouco antigos, pelo que eu vi nas reportagens, parece que é o que a Ucrânia pode usar para fazer o jogo virar, porque você tem aí uma artilharia antiaérea, todos esses mecanismos aí, desses blindados Gepard, eles, segundo as informações militares aí, eles podem ajudar Kiev a virar o jogo. Então parece que o tabuleiro lá da Europa continua em tensão ainda. E com a chegada desses equipamentos aí, vários países têm mandado equipamentos, né? Estados Unidos, vários países da Europa têm mandado equipamentos também, mas agora a Alemanha, no movimento inédito aí dos últimos anos, vai mandar uma série de blindados lá para a Ucrânia. E parece que esse blindado aí, eu não sou técnico militar, nada disso, não tenho conhecimento técnico disso, mas parece que esse blindado aí é para acabar o jogo. Parece que o negócio é bom mesmo, parece que o negócio é muito forte. E ainda que não houvessem blindados nos dias aqui dos reis, o que o texto mostra para nós é que Israel tinha alguns blindados Gepard. E os blindados de Israel eram os profetas de Deus, em especial Elias e Eliseu agora. O texto, se os irmãos observarem conforme nós formos lendo, os irmãos verão que o texto quer mostrar que a melhor defesa que Israel poderia ter contra os seus inimigos não eram os carros, não eram os cavaleiros ali de Israel, militarmente falando, não eram soldados de Israel, mas os verdadeiros Gepard ali de Israel eram os profetas de Deus. No caso aqui, especificamente Eliseu. Inclusive, se os irmãos se lembrarem, quando Elias foi levado ao céu, o Eliseu fala o que para Elias? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Isso é uma terminologia militar. Eliseu falou para Elias, meu pai, falando do mestre dele, né? O Senhor era a linha de defesa de Israel, o Senhor era a linha de ataque de Israel, o Senhor era o Gepard de Israel. Isso daí, Israel estava protegido enquanto o Senhor estava aqui. Só que Elias não está mais aqui agora.
E quem então entra nessa linha de defesa, nessa linha aí de proteção agora, como um verdadeiro poder bélico para defender Israel? Eliseu. Então o texto vai mostrar para nós como Eliseu coordena aí, sendo usado por Deus, guiado por Deus, como Eliseu coordena uma proteção impressionante, surpreendente para o povo de Israel, no início dessa empreitada aí, dessas investidas que tomam os próximos capítulos. Esse texto e os próximos, o capítulo 6, o capítulo 7, que nós vamos estudar posteriormente, mostra Deus intervindo em favor de Israel para defendê-lo. Israel está em perigo, está sendo ameaçado ali militarmente por outras nações, aqui pelo caso pela Síria, e os textos mostram Deus intervindo para proteger Israel. Ainda que aquele título aplicado a Deus, um dos nomes de Deus, o Senhor dos Exércitos, ainda que esse título não apareça nesse trecho aqui, ainda que esse título não apareça no trecho que nós vamos estudar hoje, é interessante ver que Deus é apresentado para nós, ainda que o título não apareça, Deus é apresentado para nós como aquele que comanda os exércitos da terra. Ele é quem coordena tudo, Ele é quem comanda tudo de forma soberana. Esse título, Senhor dos Exércitos, já apareceu na boca de Elias alguns episódios atrás. E é um título muito comum nos profetas, especialmente Isaías e Jeremias. Eles falam muito do Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque esse título mostra que Deus é quem comanda os exércitos dos céus e da terra. Ele é o soberano sobre tudo. Quando se trata de contexto militar, quando se trata das guerras de Israel, Deus é o Senhor dos exércitos, Ele que garante a vitória a Israel, Ele que comanda tudo. Então, ainda que esse título não apareça aqui, os irmãos verão que essa verdade de Deus como um supremo general, comandando os exércitos, inclusive os exércitos inimigos, e por meio de um homem, desarmando todo um plano, uma investida militar, Deus, ainda que esse título do Senhor dos Exércitos não apareça aqui, Deus é apresentado como esse general soberano, como esse todo-poderoso que comanda os exércitos dos céus e da terra. E é interessante nós vermos outros exemplos na Bíblia de Deus sendo apresentado como esse comandante. Nós vemos várias vezes, nós não teríamos tempo de ler todos os textos aqui, mas eu quero ler alguns textos com os irmãos. Vejam, por exemplo, as conquistas militares de Davi, sendo fundamentadas na ação do Senhor dos Exércitos. Olha só o que diz 1 Samuel capítulo 17. Veja aí como o Senhor dos Exércitos, aqui nesses versículos que eu vou apresentar, esse termo aparece, esse título aparece. Veja como o Senhor dos Exércitos é quem garante a vitória para Davi. 1 Samuel 17, versículo 45, é no embate entre Davi e Golias. Olha só. 1 Samuel 17, 45. Olha só. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E Davi ganhou ou perdeu? Ganhou. Golias mexeu com o Senhor dos Exércitos, e com o Senhor dos Exércitos não se mexe, não adianta. Ele é quem comanda de modo soberano os exércitos do céu e da terra, e Davi tinha consciência disso. As vitórias militares de Davi vieram por conta disso. Olha só, 1 Crônicas, agora ainda falando de Davi, 1 Crônicas capítulo 11. Olha como isso estava muito claro na mente dos autores bíblicos, olhando aí para as conquistas militares de Davi. 1 Crônicas 11, versículo 7, olha só. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Deus estava dirigindo, Deus estava coordenando, Deus estava capacitando Davi em todas as suas conquistas militares. O Deus que comanda os exércitos do céu e da terra estava agindo em favor de Davi. Existem outros textos aqui que nós vemos isso, nós não vamos ler todos, mas por exemplo, especialmente Isaías e Jeremias, quando falam do juízo de Deus contra as nações pagãs, os dois profetas falam: o Senhor dos Exércitos vai fazer isso, o Senhor dos Exércitos vai trazer juízo contra vocês. Vejam, por exemplo, Isaías 14.
Olha como esse título nos ensina algo sobre a ação de Deus, o modo como Deus atua na história. Isaías 14, 24. Falando aqui do juízo contra a Assíria. Isaías 14, 24. Olha só o que diz. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Não tem conversa. Quando o Senhor dos exércitos determina, vai acontecer. Ele opera com o exército do mundo todo. Ele tem um contingente militar do mundo todo à sua disposição. E todos obedecem aos seus desígnios. Eu listei aqui outros textos que nós não vamos ler por questão de tempo, mas nós vemos essa expressão sendo aplicada à Síria, como no texto agora, à Babilônia, à própria Síria, em Isaías 17, ao Egito, em Isaías 19, e é muito interessante se os irmãos olharem Isaías capítulo 9. Se os irmãos olharem Isaías 9, os irmãos verão que no futuro, no estabelecimento do reino milenar de Cristo, esse título é usado também, para falar que o reino milenar será estabelecido por quem? Pelo Senhor dos exércitos. Olha só o que diz aí Isaías 9, versículos 6 a 7. É um texto messiânico, né? Um texto profético. Aí olha só. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. E se os irmãos depois em casa olharem Zacarias capítulo 14, que narra o momento do estabelecimento desse reino militar, se os irmãos lerem o capítulo todo depois em casa, os irmãos vão ver como vai ser esse estabelecimento, mas o último versículo de Zacarias reforça esse título também. Olha só. Zacarias 14, 20 e 21. Naquele dia será gravado nas campanhas dos cavalos: Santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. Esse é o Deus apresentado na Bíblia. O meio evangélico gosta dessa figura de um Deus militar? Não, né? Muito sanguinário, né? Muito violento, né? Mas esse é o nosso Deus. É um Deus que comanda os exércitos dos céus e da terra. E quando Ele determina algo, aquilo acontece. Não tem conversa. E no texto em questão, que a gente está estudando aí de 2 Reis, ainda que esse título, Senhor dos Exércitos, não apareça, já apareceu em Elias, mas aqui não aparece. Ainda que esse título não apareça, nós vemos Deus agindo como Senhor dos Exércitos. Deus está coordenando os exércitos da terra, e os exércitos dos céus e os exércitos da terra. Nós vemos que Deus faz isso especialmente por meio de Eliseu, que vai ser apresentado aqui para nós, né? Como nós temos estudado, Deus tem mostrado graça e misericórdia para vários indivíduos anônimos ao longo dos últimos relatos que estudamos. Nós vemos a viúva, nós vimos os profetas, nós vimos casos pequenos ali de Deus mostrando graça e misericórdia. Agora nós vemos um caso maior. Isso mostra para nós que Deus está atento tanto às pequenas necessidades dos seus servos, como Ele também está atento aos grandes conflitos internacionais, como no caso aqui do texto que vai ser introduzido para nós. E à luz dessa ação de Deus em favor da nação, Israel deveria abandonar os ídolos. Olha, quem está nos protegendo é Javé. Quem nos livrou da mão da Síria é Javé, é Deus. Nós temos que abandonar os ídolos e voltar a cultuar a Deus. Israel fez isso? Não fez, né?
Tanto que a Carol leu hoje aqui 2 Reis 25, que mostra aqui o final do livro dos reis, mostra que todo mundo foi para o exílio, porque eles não se arrependeram da sua idolatria, não olharam para a ação poderosa de Deus em defesa do povo e se voltaram para o Senhor. Então é muito triste ver isso. Agora vamos trazer, antes de entrar no texto propriamente dito, vamos trazer uma aplicação para nós dessa verdade de que Deus é o Senhor dos exércitos. Como isso muda a nossa vida? Como esse título, como esse nome de Deus, Senhor dos exércitos, como essa realidade que nós vamos ver aqui, de Deus comandar os exércitos do céu e da terra, como isso muda a nossa vida? Como isso impacta a nossa vida? Bom, quando nós olhamos para a ação militar de Deus, eu creio que nós possamos descansar um pouco. Nós temos vivido dias violentos, não é verdade? Nós vimos essa semana aí um menino que foi assassinado por conta de um celular. Nós andamos na rua com medo de ser assaltado, de ser roubado, de acontecer alguma coisa com maior violência. Hoje você não pode andar com o vidro do seu carro aberto ou fechado, porque de qualquer jeito vão tentar abordar você para levar alguma coisa. Nós vivemos dias de violência. Nós vivemos dias que nos assustam, dias que nos preocupam. Você não sai mais na rua tranquilo, você sai na rua sempre em estado de alerta. Você não sai mais com o seu celular, você não sai mais com a sua carteira, você não sai mais com joia. O tempo todo, você recebe uma ameaça de algum tipo de roubo, assalto, violência, baterem em você ou matarem você por um celular. São dias perigosos que nós temos vivido, são dias difíceis o que nós temos vivido. Agora, quando nós olhamos para o fato, quando nós olhamos para o título de Deus, que Ele é o Senhor dos exércitos, isso nos lembra que o cuidado de Deus, o zelo de Deus é mais eficaz do que qualquer empresa de segurança. Nós temos o Senhor dos exércitos zelando por nós. Nós temos o Senhor dos exércitos cuidando de nós. O Senhor dos exércitos que opera os exércitos dos céus e da terra, que coordena a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, o guardinha que fica passando de madrugada subindo na sua rua. Todo o contingente militar está à disposição do nosso Deus, nos céus e na terra. Tudo está à disposição dele. E um texto que eu gosto muito é o Salmo 121, que fala a respeito disso. Olha lá o que diz o Salmo 121. Olha como essa verdade nos acalenta, nos acalma um pouco. Senão nós viveríamos ansiosos pela nossa vida, porque nós vivemos dias maus. Olha só o que diz o Salmo 121, o versículo 4. Olha só. Vamos ler o Salmo 121 todo, ele é um salmo curtinho, né? Olha só, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. No contexto desse salmo aqui, o pessoal estava exposto a tantos perigos como nós. Eles estavam indo para Jerusalém em viagem, uma viagem perigosa, uma viagem por trechos ali até desertos, difíceis. Você era vulnerável, sua família tinha ficado para trás, a sua esposa, a Ana, com o Benjamim, com o Samuel, tinha tudo ficado para trás lá. E você estava vulnerável, estava todo mundo vulnerável, mas o salmista confia que Deus é quem guarda. E o que eu sempre me lembro desse texto é o versículo 4, que fala que é certo que o guarda de Israel não dorme. Nós precisamos dormir. E quando nós estamos dormindo, nós estamos vulneráveis. Quem que guarda a nossa casa quando a gente está dormindo? É Deus. É Deus que guarda a nossa casa. Quem que nos protege quando nós fechamos os olhos? É Deus. É Deus que nos guarda. Então, em tempos de violência, eu sempre me lembro desse texto aqui. Porque às vezes você está lá, homem que é mais atento a isso, né? É uma responsabilidade masculina. Às vezes a gente está lá quase dormindo, a gente ouve um barulho na casa. O que é isso? Você já acende a luz, já olha na janela e tudo mais. Ufa, não é nada, é só o gato do vizinho que está fazendo alguma coisa. Você volta a dormir. Mas você consegue dormir bem? Não, né? Aquele barulhinho fica, e se não foi o gato? E se foi alguma outra coisa? Eu vou ver de novo. Aí você vai lá e vê de novo. E aí você não dorme mais. Nós ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos. Mas por que eu posso, cumpridas as minhas responsabilidades como homem, por que eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Porque enquanto eu durmo, quem está acordado? O Senhor dos exércitos. E Ele não dorme.
Ele não dorme, ele não pesca. Já viu guardinha de guarita dormindo já? Devia estar acordado, meu. Depois você vai lá na minha casa pedir dinheiro, né? Dá uma ajuda aí, né? Guardinha da guarita dormindo. Deus não é assim. O nosso Deus não dorme. Nós dormimos, mas Ele está lá. O Senhor dos Exércitos, com todo o contingente dos céus e da terra à sua disposição. Ele está lá fazendo a nossa segurança, um sentinela que nos permite dormir em paz. Então vamos agora para o texto, à luz aí dessa verdade, né, que Deus é o Senhor dos exércitos, que opera os exércitos dos céus e da terra. Vamos ver aqui como isso se apresenta no texto, como isso se desenvolve aqui no texto. Pode colocar a projeção aí, por favor, Gotinha, para nós vermos aí o nosso esboço, que nós vamos caminhar. Então, nós temos aí 2 Reis 6, de 8 a 23. Nossa mensagem central é simples: Deus protege seu povo. O mistério é simples, o texto quer nos ensinar isso. Deus protegendo o seu povo. E nós vemos 3 demonstrações da proteção divina. Em primeiro lugar, nós vemos aí dos versículos 8 a 10 que Deus frustra os planos do inimigo. É até um pouco cômico o que acontece nos primeiros versículos. Depois nós vemos que Deus desorienta o exército sírio, uma espécie de cegueira ali vem sobre eles, de modo que eles não conseguem cumprir o objetivo deles, que era prender Eliseu. E, em terceiro lugar, a terceira demonstração da proteção divina é que Deus desarma o conflito iminente. Israel levaria um baile aqui com essa investida dos sírios. A Eliseu seria capturado ali, mas mesmo levando o exército inimigo para a capital de Israel, que era Samaria, Deus desarma a bomba do conflito iminente ali e não há uma baixa, não tem uma gota de sangue que é derramada aqui. É impressionante o que acontece. É uma reviravolta impressionante aqui. Então nós vemos Deus protegendo o seu povo sem uma baixa, sem uma gota de sangue. E Ele faz isso por meio de um homem. Quem é esse homem? Eliseu. Por meio de um homem, Deus desarma toda uma investida militar contra ele e contra Israel. Então, Deus protege o seu povo. 3 demonstrações dessa proteção. Deus frustra os planos do inimigo, Deus desorienta o exército sírio e Deus desarma o conflito iminente. Vamos olhar aí então para o texto, começando aí com esse primeiro ponto, que é a primeira demonstração da proteção divina, é que Deus frustra os planos do inimigo. Olha aí o versículo 8, acompanha comigo. Vamos entender o que o texto diz. Então o texto diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, o rei da Síria, provavelmente que é mencionado aqui, é provavelmente Ben-Hadad II. E o rei de Israel é provavelmente Jorão. Se os irmãos olharem a linha do tempo que nós temos aí, pode passar, Gotinha, por favor. Isso. Se os irmãos se lembrarem dessa nossa linha do tempo, nós já estudamos aqui o reinado de Acabe, de Acasias, de Josafá. E agora nós estamos aqui no reino do norte, ou seja, o reino de Israel. Nós estamos aqui no reinado de Jorão. Jorão é o filho de Acabe, irmão de Acasias. Lembra que Acasias era um rei muito fraco. Ele morreu e aí o reino passou para o seu irmão Jorão. Os 2 aqui filhos de Acabe. Então era uma descendência ímpia. Tanto Acasias como Jorão são reis ruins. Israel só teve reis ruins. Judá teve alguns que se salvaram. Josafá é um exemplo. Mas o reino do norte nenhum se salvou. Então nós estamos aqui, mais ou menos do ano 852 a 841 a.C. E essa tentativa de investida militar acontece provavelmente durante o reinado de Jorão. Nós falamos provavelmente porque o texto não menciona o nome de Jorão, fala só que é o rei de Israel. Mas a julgar aí pela linha do tempo, pelos eventos, provavelmente se trata aí de Jorão, e o rei da Síria é o Ben-Hadad II. E de novo, nós vemos aqui que a Síria é uma pedra no sapato de Israel. Diversos conflitos ao longo do livro dos reis mostram isso. A Síria não dá paz para Israel. A Síria não deixa Israel em paz. Era fronteiriço. E vira e mexe você tinha investidas militares ali. É
possível que o plano dos sírios aqui era que eles quisessem montar como que acampamentos em lugares estratégicos ali do território em que Israel não tivesse ocupado, em que Israel não tivesse uma base militar. Então é possível que a tentativa deles era o que, olha, vamos colocar o nosso exército em tal e tal lugar e com isso a gente vai conquistando aí nessa investida militar. Não necessariamente é uma armadilha para o rei de Israel, é uma investida militar que está acontecendo aqui, mas esse plano é frustrado pelas orientações de Eliseu. Eliseu fala, olha, cuidado com tal lugar. Aí o rei de Israel ouve o que Eliseu fala e põe tropa ali, de modo que quando a tropa síria chega, opa, frustrou nossos planos, já tem gente ali, já tem gente ocupando o espaço que a gente ia ocupar. E o texto fala que isso aconteceu quantas vezes? Olha aí para o finalzinho do versículo 10. Quantas vezes isso aconteceu? Várias. O texto fala que não foi nenhuma, nem duas. Imagina como o rei da Síria, como Ben-Hadad deve ter ficado feliz com isso. De novo, meu. De novo, fui lá uma, duas, três, quatro vezes. Toda vez que eu mexo meus pininhos do War para lá, tem alguém lá já dominando aquele trecho ali, eu não consigo avançar. O que está acontecendo aí? O rei da Síria fica louco com isso, o que vai dar ensejo para o próximo trecho aí, para o nosso segundo ponto, que é uma outra demonstração da proteção de Deus. Mas nós vemos aqui Deus frustrando esse plano. Deus revela para Eliseu qual deveria ser a estratégia aí de Israel para ocupar esses lugares e frustrar os planos da Síria. O rei de Israel ouve isso e os planos vão por água abaixo. Então nós temos Deus protegendo o povo, frustrando os planos do inimigo. E isso acontece mais de uma vez. E nós vemos aqui que não existe nada oculto para Deus. Nada. Esses planos que seriam ultra secretos ali, só da alta cúpula da Síria, isso para Deus não é segredo nenhum. E Deus pega esses segredos de Estado aí, revela e frustra os planos deles com isso. Agora é interessante a gente observar aqui o fato de Deus frustrar os planos dos inimigos mostra para nós que os ímpios sempre se levantam contra o povo de Deus, sempre. Os ímpios sempre se levantam contra os crentes, contra os servos de Deus, sempre. Ao longo da história sempre foi assim com Israel, é assim conosco e vai ser assim até o milênio, depois do milênio, aí só na eternidade que isso não vai acontecer mais. Mas os ímpios sempre se levantam contra os servos de Deus, sempre se levantam contra o povo de Deus e armam planos, emboscadas, estratégias para atacar, para derrubar, para destruir o povo de Deus. Só que Deus protege o seu povo. E Deus frustra os planos dessas pessoas. Olha só alguns textos que falam a respeito disso. O Senhor está sempre atento e frustra esses planos. Olha só o que diz Jó, capítulo 5. Olha o que diz Jó, capítulo 5, versículo 12. Olha só. Jó 5, 12. Os irmãos estão conseguindo me ouvir lá de trás? Está dando para ouvir? Tá? Ok. Eu vou pedir para aumentarem um pouco esse ar aqui da frente, por favor. Pode deixar aqui no máximo aqui para, né, aqui é quente, né, Isaac? Aqui é calor. Deixa aqui bem frio. Pode deixar aqui a Groenlândia aqui o negócio. Aí os irmãos aí, se as mulheres usam blusa, tudo mais, mas aqui na frente, aí os irmãos podem falar com o Ronaldo lá, se quiserem impedir ele, a hora é agora. Mas aqui na frente não tem condição, aqui na frente precisa do ar para gelar bastante aqui, especialmente esse primeiro aqui. É que esse primeiro os irmãos não veem, mas ele é virado para cá. Então ele é especialmente pensado no púlpito, esse púlpito é muito quente. Muito bem, olha o que diz aí Jó 5,12. Obrigado, Ronaldo. Jó 5,12. Olha só o que diz aí. Ele frustra as maquinações dos astutos. Astutos aqui são os homens maus. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar os seus projetos. Quem é que frustra as ações dos homens maus? Deus. Então o homem mau está lá, agora eu vou pegar. Agora não vai ter jeito. É o Dick Vigarista. Lembra do Dick Vigarista? Pegue o pombo. Nunca conseguiu pegar o pombo, né? Sempre teve os seus planos frustrados. Os maus são como os Dick Vigaristas.
Eles tentam pegar a nós, as pombas, os pombos. É ruim chamar a gente de pombo, né? Pombo, aqui você lembra da Praça da Sé, né? Mas enfim, para efeitos aí didáticos, né? O Dick Vigarista sempre tenta pegar, mas Deus frustra os planos dos ímpios. Olha outro texto aí, agora um texto histórico, né? Uma narrativa. Olha isso na prática em Neemias 4. Neemias narra a reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém foi destruída aí por causa do exílio, e na volta do exílio, Neemias coordena a reconstrução dos muros de Jerusalém. E olha como os inimigos de Judá, os inimigos ali de Israel, tentaram destruir essa empreitada. Mas olha como Neemias narra isso daqui. Neemias 4, versículo 3, olha só. Neemias 4, 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Aqui são os inimigos de Judá. Tobias aqui é um inimigo, falando, eles vão levantar o muro, mas vai vir uma raposa e vai derrubar, isso não vai ficar de pé. Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Se os irmãos lerem depois em casa o que acontece antes, os irmãos vão ver que os inimigos de Israel estavam o tempo todo ali querendo atrapalhar esses planos e impedir a construção desse muro. Mas eles conseguiram construir o muro até a metade, e o povo estava animado. Versículo 7. Mas, ouvindo Sambalat e Tobias, esses dois aqui é a dupla do mal, esses Sambalat e Tobias aqui. Mas ouvindo Sambalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Já era, o muro ia cair, não estava pronto ainda. Mas olha o que eles fazem, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Agora olha o versículo 15, olha aqui como Deus frustrou esses planos, e o povo de Jerusalém reconhecia isso, olha só. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos dos planos deles, né, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. O Sambalat e o Tobias fizeram maior estratégia, maior esquema. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. O povo orou a Deus, e Deus agiu em favor do povo e frustrou os planos dos inimigos de Jerusalém. Olha o Salmo 33 também. Salmo 33. Olha a proteção que Deus dá, frustrando os planos dos inimigos de Israel. Salmo 33, versículo 10. Olha só. Salmo 33, 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. As outras nações fazem planos. Quanto tempo dura o plano delas? Dura nada. E os planos de Deus? Esses perduram. Esses são firmes. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Olha o versículo 18 agora. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. E vejam agora o Salmo 2. Esse salmo, eu acho muito curioso esse salmo, porque ele mostra uma ação de Deus, uma reação de Deus, que de imediato é difícil nós imaginarmos. Mas é um salmo que mostra como nós, sendo crentes, não precisamos temer os planos do inimigo. Nós precisamos temer.
Claro, nós temos que ser espertos, astutos como a serpente. O próprio Senhor Jesus nos orientou disso, porque nós estamos no meio de um mundo mau. Mas nós não precisamos viver desesperados, apavorados, por conta dos planos malignos dos nossos inimigos. Porque assim como Deus protegeu Israel, frustrando os planos dos inimigos, Deus continua demonstrando a sua proteção a nós, frustrando os planos de inimigos dos crentes também, os inimigos da igreja também. Olha só o Salmo 2, versículo 1. É um salmo messiânico, é um salmo que é atribuído a Davi. O Novo Testamento fala sobre Davi escrevê-lo, e é um salmo que se aplica a Jesus também, mas tem uma aplicação imediata ali ao contexto que Davi estava. Provavelmente as nações que estavam sob a liderança de Davi, que eram servas de Davi, essas nações elas estavam no motim para tentar se libertar de Israel. E olha aí o que diz o Salmo 2, versículo 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O ungido aqui é o rei, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Agora olha o versículo 4. O que o Senhor faz? Gargalha. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O que o Senhor faz quando Ele vê os inimigos lá? Olha, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, tal. Vai lá, não tem jeito, a gente vai derrubar Davi agora. O que Deus faz? Que bonitinho, né? Esse pessoal brincando, que legal, que bonitinho, né? A inocência, né? A inocência, né? Que coisa bonitinha. Eles ali achando, mexendo no exército deles. A Síria invadindo Israel. Que bonitinho, né? Poxa vida, né? Deus dá risada, Deus dá gargalhada. Então as nações, os inimigos de Israel, os inimigos da igreja, os inimigos dos servos de Deus, sempre se levantam com uma postura orgulhosa para derrubar os servos de Deus. O que o Senhor faz? Ele fica preocupado. Deus tem rugas de preocupação, fala: nossa, agora que aquele pessoal se levantou, não tem jeito. Deus dá risada. Ele fala: isso daí não vai dar em nada. Eu sou o Senhor dos exércitos, eu protejo o meu povo, eu zelo por eles o tempo todo. E quando nós vemos que uma dessas expressões de proteção, uma das demonstrações de proteção é Deus frustrar os planos dos inimigos, nós podemos pensar na nossa vida em proteções desse tipo que Deus nos deu, livramentos que Deus nos deu, que nem chegou ao nosso conhecimento, que nós nem temos ideia. Quantos planos dos homens maus Deus frustrou que iam nos atingir? Eu não tenho ideia, mas eu imagino que foram muitos. Imagino, não, tenho certeza que foram muitos. Os homens maus planejam o mal. Os homens maus querem derrubar os servos de Deus. Os homens maus, com a sua violência, com seus ataques, com as suas ofensas, eles planejam contra nós. E nós não temos nem ideia do quanto Deus nos protege, frustrando esses planos antes que eles se concretizem. Nós não temos nem ideia disso. E nós temos aqui um exemplo, vários exemplos que nós lemos, né? Mas o exemplo específico aqui, no caso de Israel, de Deus frustrando os planos dos inimigos, antes que isso se concretizasse. E nós podemos descansar porque esses planos estão sempre diante de Deus. Não tem nenhum plano que os nossos inimigos façam que Deus não saiba. Deus a sua onisciência nos tranquiliza, porque nós estamos protegidos por um Deus que conhece cada passo, cada artimanha, cada estratégia dos nossos inimigos. E quando Deus quer, Ele frustra isso antes que aqueles planos se concretizem. Então é uma das expressões de proteção que Deus mostra aqui para o povo de Israel e que se estende a nós também. Então volta lá para nosso esboço, por favor, Gotinha, obrigado. Então nós vemos aí essa primeira demonstração. Deus frustra os planos dos inimigos. Eles tentaram investir, mas não conseguiram. Isso mostra que Deus protege o seu povo. Tudo certo até aqui? Entenderam esse primeiro ponto? Podemos caminhar para o segundo? Ok? Então vamos mais um pouquinho aí. Agora nós vamos ver Deus desorientando o exército sírio. A coisa aqui agora toma uma proporção mais cômica ainda, para os irmãos verem o que vai acontecer. Então, a segunda forma, a segunda demonstração ali de proteção divina é Deus desorientando o exército sírio. Ele deixa confuso ali os sírios. Olha só, versículo 11. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Aqui o rei foi esperto, falou: peraí,
toda vez que eu tento ir lá, alguém avisa. Conclusão, tem algum infiltrado. Alguém daqui está fazendo jogo para lá. Quem é que está fazendo isso aqui? Aí rapidinho os servos falam: meu rei, peraí, calma. Não se apresse, porque a situação não é essa. Olha só o versículo 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ou seja, no seu mais íntimo, tudo que você planeja com seus generais e tudo mais, tudo que você fala, o Eliseu fala para os outros. Não é ninguém daqui. A gente está do seu lado, a gente não é contra você, não tem infiltrado. Mas o Eliseu não tem como, rei. O Eliseu lá, tudo que você fala ali, coisa que nem a gente sabe, o cara sabe lá e passa para o rei de Israel, não tem jeito. Notem aqui que o ministério de Eliseu era conhecido fora de Israel. Tanto, nós vimos, por exemplo, o milagre que Eliseu fez com Naamã. Naamã era um general sírio. Mas outros episódios mostram que Eliseu era conhecido lá. E o pessoal sabia: não, Eliseu é servo de Deus, ele é profeta de Deus, ele é servo de Javé. E ele sabe do que você fala no seu cômodo mais íntimo, os seus planejamentos ali, ele sabe. E passa isso para o rei de Israel. Versículo 13. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Bom, a reação do rei da Síria aqui é conhecida de nós porque é um padrão de impiedade. Os inimigos de Deus sempre tentam calar a voz de Deus. No caso, sempre tentam calar a voz profética aqui. Isso já aconteceu com Acabe. Os irmãos devem se lembrar que Acabe perseguiu Elias de forma violenta. O desejo de matá-lo, de silenciá-lo. Isso daí não é novidade para nós. Agora, o que chama a nossa atenção é a desproporção da coisa. Eles querem capturar um homem. E o rei da Síria manda o que para capturar esse um homem? Manda cavalos, carros, e não é qualquer tropa, ele manda fortes tropas, manda a tropa de choque da Síria, manda o BOPE para pegar o Eliseu. É desproporcional a coisa. Para pegar um homem, o cara mobiliza o exército todo, o cara põe tudo que ele tem à disposição ali para capturar um homem. Nós vimos algo semelhante acontecer também com Elias. Durante o reinado de Acasias, irmão de Jorão, o Acasias, ele envia aquelas pequenas tropinhas de 50 para capturar o Elias, que depois desce o fogo do céu e consome ali duas dessas tropas ali, desses esquadrões. Ou seja, os inimigos de Deus, eles querem esmagar os servos de Deus. É uma pata de elefante e uma formiga. Mas eles têm sucesso, mesmo colocando todo isso daí? Não adianta. Deus é o Senhor dos exércitos. Não adianta. Por mais forte que seja o inimigo, a força de Deus, a proteção de Deus vai prevalecer. E na verdade tem razão o rei de Israel, o rei da Síria, Ben-Hadad, tem razão em querer prender Eliseu logo, porque ele estava tendo prejuízo militar. Toda vez que eu mobilizo minha tropa, vai esse cara lá e frustra meus planos, eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo recursos aqui, eu preciso parar isso agora. Então ele não economiza e manda tudo para prender o Eliseu. Versículo 15. Tendo se levantado muito cedo, as tropas estão em volta de Dotã ali. Dotã ficava em cima de uma colina. Vou mostrar depois o mapa para os irmãos, mas Dotã ficava em cima de uma colina. O exército sírio chegou e ficou em volta ali. Cercou, não tinha para onde correr. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Aqui você pode imaginar a cena. Então sai lá o profeta lá, vai lá até a porta, abre a porta, pega o potinho de leite lá, ele olha e tem um bando de exército ali. Aí você vê aquela cena do leite caindo, quebrando, e ele volta com ele falando: Eliseu do céu, você não sabe o que aconteceu. Tem um monte de gente lá fora, Eliseu. Não tem o que fazer, estamos cercados. Versículo 16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte onde ficava Dotã, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
Então tente imaginar a cena. Aqui o texto nos convida a imaginar essa cena. Imagine essa cena. Você tem o exército sírio lá cercando a cidade e o Eliseu fala: calma, não precisa ficar apavorado, calma aí. Tem mais com a gente do que com eles. Aí o cara fala: como assim, Eliseu? Só eu e você aqui que tá... Tem o João ali que tá meio ruim. O que é isso? Aí Eliseu ora e fala: Senhor, mostra para ele. E então, o ato de abrir os olhos aqui significa que o servo de Eliseu aqui, ele pôde visualizar algo relacionado à esfera espiritual. Lembre-se, não existe só o mundo material, existe uma esfera espiritual também. Os anjos ocupam essa esfera espiritual, fazem parte dessa esfera espiritual, e aqui, de modo sobrenatural, essas realidades se tornam visíveis. Aquilo que é invisível se torna visível. E o servo aqui vê essas carruagens aí, vê esses cavalos de fogo aí. E é interessante a gente observar aqui, o Senhor está defendendo Eliseu usando o mesmo instrumento que Deus usou com quem? Essa descrição aqui: cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deus está protegendo Eliseu usando a mesma ferramenta que ele usou com quem? Com Elias. Como que Elias foi para o céu? Carro de fogo ali, levou ele para o céu. Deus está protegendo Eliseu do mesmo jeito. Isso quer dizer o quê? Assim como eu estive com Elias, eu estou com você. Estou aqui protegendo. Isso fica claro não só pelo fato de serem carros e carruagens ali, mas pela presença do fogo. Elias era o profeta do fogo. Elias é o que faz fogo cair do céu. Elias tem essa marca. Ele é levado ali para o céu com uma carruagem de fogo e tudo mais, separado, né? A carruagem de fogo separa os dois, e Elias é levado, né? É que ele vai na carruagem, a carruagem separa os dois, Elias e Eliseu. Mas você tem essa presença ali. E Deus aqui agora não é uma carruagem. Quem é que está aqui do lado de Eliseu agora? É um exército. É o exército celeste ali, pronto para proteger Eliseu ali ao redor de Eliseu. Então é muito incrível o que acontece aqui. Olha a sequência do texto, versículo 18: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse. Aqui a nossa imaginação vai longe, porque o texto fala que eles desceram. Provavelmente a colina de Dotã, ela ficava no meio, e ao redor dessa colina você tinha algum vale, alguma coisa assim. Quando o pessoal viu que Eliseu estava na porta, falou: é agora, vamos para cima. E o exército começou a descer. Então você imagina um bando de homens gritando: indo para cima de Eliseu, e Eliseu lá na porta da cidade, lá com o servo lá, o servo vendo as carruagens de fogo ali. É incrível o que está sendo narrado aqui, é incrível. É uma coisa que Hollywood não conseguiria retratar. A batalha de Senhor dos Anéis é fichinha perto do que está acontecendo aqui. Aquela cena que o Aragorn, né, parece com os anjos, ó, com os fantasmas lá, aquela coisa toda, isso é fichinha perto do que está acontecendo aqui. E o exército sírio está indo para cima, e Eliseu faz só uma oração. Eliseu não pega espada, Eliseu não pega arma, não pega bazuca, não pega granada, não pega blindado alemão, não pega nada. Eliseu faz uma oração, ele fala: Senhor, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então você imagina o pessoal correndo, e do nada eles pararam. Aqui essa palavrinha cegueira não parece ser um bloqueio completo da visão, não é que eles ficaram completamente cegos. Por que eu acho que não é isso? Porque na sequência do texto, Eliseu vai guiá-los para outra cidade. Para você guiar um exército para outra cidade com a galera cega, ia ser um pouco difícil. Então pode ser aqui que se refira a algum tipo de cegueira mental, algum tipo de confusão, talvez. Parece que é algo relacionado à visão, porque essa mesma palavra aparece em Gênesis 19, naquele episódio dos anjos que vão visitar Ló. E aí, naquele caso, o pessoal de Sodoma, né, eles querem ali violentar os hóspedes de Ló, e aí, antes de que alguma coisa aconteça, esses homens puxam Ló para dentro, e o texto fala que eles cegam o pessoal ali da cidade, de modo que eles ficam tentando achar a porta. Então parece que é algo relacionado aos olhos, parece que é algo relacionado à visão mesmo. Mas, no texto aqui, seria difícil imaginar isso. Como que Eliseu vai guiar um exército todo para outra cidade? Eles têm que marchar, eles têm que ir. Então parece que o texto quer nos dizer aqui que é algum tipo de cegueira, mas eles não conseguiam identificar onde eles estavam. Eles estavam bloqueados de alguma maneira. Eles estavam talvez confusos, mas talvez com a vista não muito esclarecida. Talvez fosse algum tipo de bloqueio
de visão, talvez eles não conseguissem ver com clareza, alguma coisa assim, mas eles não conseguiam identificar onde eles estavam. Parece que essa é a ideia aqui do texto. Eles pararam e cadê? Onde que a gente está aqui? Olha a sequência aí. Versículo 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Aqui Eliseu age como um soldado de guerra aqui. Ele dá uma informação, ele dá uma coordenada falsa para guiar o povo. Então Eliseu aqui fala: Eliseu é mentiroso, olha só como o servo de Deus mente. Não é isso. Aqui é uma guerra, ele está passando uma coordenada falsa para os seus inimigos a fim de levá-los para outro lugar. Eles queriam prender Eliseu, ali em Dotã, mas Eliseu quer levá-los para outro lugar. Então ele passa aqui uma coordenada falsa. Se os irmãos olharem o mapa, pode colocar o mapa aí, por favor, Gotinha? Se os irmãos olharem o mapa, vamos ver essa jornada que eles fizeram aí. Ó. Aqui você tem o reino de Israel, o reino do norte, e aqui embaixo você tem o reino de Judá. Você tem a capital do reino de Israel, que é Samaria, e você tem Dotã, que é aqui em cima. Então eles fizeram essa jornada aqui, eles saíram de Dotã e foram para Samaria, todos coordenados por Eliseu. Então você imagina ali aquela cena, a tela de TV, o Eliseu passando e todo o exército indo atrás dele ali, porque o Eliseu está guiando o povo de Dotã até Samaria. Essa jornada é uma jornada de aproximadamente 16 quilômetros. Não é tão longe, mas também não é pertinho. Se o pessoal tivesse cego mesmo, ia ser muito difícil fazer isso. Então, por isso que parece que há algum tipo de bloqueio na compreensão deles, ou talvez uma dificuldade de enxergar com nitidez, alguma coisa assim. E então eles levam, o Eliseu leva os exércitos ali de Dotã até Samaria. É por isso que nós estamos falando nesse ponto, que Deus protegeu o seu povo, desorientando o exército sírio. Dotã era uma cidade importante na época, era uma rota ali, então era uma cidade importante. Aí esse trajeto aí tinha mais ou menos essa extensão, 16 quilômetros. Agora olha só, quando nós vemos essa expressãozinha que Eliseu usa aqui, que ele fala: Senhor, abra os olhos do servo, é interessante que Deus tanto abre os olhos, como ele também fecha os olhos. Deus é soberano sobre abrir e fechar de olhos aqui. Mas quando nós vemos essa expressãozinha, abrir os olhos, então o servo pôde contemplar uma realidade invisível, essa expressãozinha que aparece aqui, nós vemos acontecendo outras vezes na Bíblia. Tá? Vocês devem lembrar, por exemplo, do episódio de Balaão. Quando Balaão sobe ele na sua jumenta, ele está andando, a jumenta por 3 vezes ela desvia o caminho, e Balaão fica bravo e bate nela. Mas ela desvia por quê? Porque ela vê o anjo do Senhor, uma manifestação ali do próprio Deus. E na 3ª vez o Balaão fica bravo, bate na jumenta, e aí o texto fala que os olhos de Balaão são abertos e ele vê o anjo do Senhor então. Então isso acontece algumas outras vezes, né? Essas intervenções extraordinárias, essas intervenções sobrenaturais de Deus. Mas no Novo Testamento, essa expressãozinha, abrir os olhos, acontece, os irmãos devem se lembrar, de modo muito semelhante aos discípulos no caminho de Emaús. Vocês devem se lembrar, o pessoal está voltando de Jerusalém, lá para Emaús, todo mundo meio cabisbaixo, abatido, poxa, Jesus morreu, né? A gente esperava que acontecesse alguma coisa. E aí Jesus chega para os dois e fala: e aí, gente, posso seguir caminho com vocês? Claro, entra aí, né? Vamos lá. E eles vão caminhando e o texto fala que eles não percebem que é Jesus. Até que, veja lá Lucas 24:30. Olha só o que diz aí. Lucas 24:30. E aconteceu que, Lucas 24:30, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Alguma coisa estava bloqueando a capacidade deles de ver que era Jesus. Mas quando Jesus dá graças pelo pão, então essa venda é retirada. Os olhos deles são abertos aqui. É interessante ver esse episódio aí do Novo Testamento. Agora, quando nós olhamos para o resto do Novo Testamento, nós não vemos os apóstolos vendo
carruagens de fogo, como aconteceu com o servo aqui. Nós não vemos Deus abrindo os olhos nesse sentido no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos algumas visões que aparecem, Pedro tem visões, nós temos alguns episódios extraordinários desses, só que até ao longo da história do Novo Testamento isso vai diminuindo, a incidência desses episódios vai diminuindo. Quando nós chegamos no final do Novo Testamento, é muito pouco que nós temos ali nas cartas, essas menções extraordinárias, né, desses atos aí extraordinários, é pouco. E na verdade, quando Deus mostra para o servo de Eliseu e para Eliseu aquelas carruagens, parece que o objetivo é mostrar que Deus está protegendo, Deus está com o povo ali, Deus não abandonou Israel, Deus está com Eliseu e está com o servo dele, Deus está o tempo todo ali. Nós, como crentes, nós não vemos carruagens de fogo para saber que nós nos protegemos, que somos protegidos. Se você vê carruagens de fogo, eu aconselho você a procurar um psiquiatra. Acho que tenho 99,9999% de certeza, para não dizer 100, que não é Deus que está te mostrando carruagem de fogo. Pode ser alguma coisa que você está comendo que está estragado. Como o pastor Thomas diz, isso aí é o que dá comer feijoada antes de dormir, né? Você vai ver um monte de coisa. Não vai ver carruagem de fogo. Mas como que nós, a exemplo do que aconteceu com Eliseu e com esse servo aqui, como que nós podemos ter certeza que Deus está conosco e nos protege? Como? Por meio de quê? Por meio do ministério de quem? Por meio do ministério do Espírito Santo. Nós não precisamos de carruagens ao nosso redor, porque nós temos quem habitando em nós. E isso acontece, às vezes, esporadicamente. Não, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo. É uma habitação perene. Então, o Novo Testamento não enfatiza esses episódios aqui que nós vemos no Antigo Testamento, parece porque agora o Espírito Santo, o próprio Deus, habita nos crentes. É um outro momento da história. Nós não precisamos mais dessas visões extraordinárias para saber que Deus está conosco, nos protegendo. O próprio Jesus disse: eis que eu estou convosco. Quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos, eu vou estar com vocês. E a habitação do Espírito Santo é a evidência disso, é a prova disso. Nós nos apegamos a essa doutrina e nós nos sentimos protegidos, guardados por Deus. Então isso faz com que nós não adotemos algumas abordagens aí do meio pentecostal, do meio neopentecostal. Trouxe algumas imagens para os irmãos verem. Esse negócio de ver o mundo sobrenatural, irmãos, isso daí é muito pano para manga. O meio pentecostal e neopentecostal abusa disso. Olha só aí algumas imagens que eu trouxe. Pode passar, Gotinha, olha só. Senhas para ver o mundo espiritual. Eu não decoro nem a senha do meu cartão direito. Quem dirá senha para ver o mundo espiritual? Aí tem a postagem lá, ó. Entre agora e descubra as chaves para ver anjos e o mundo espiritual. Videnciologia bíblica. Mais destravamento no final. Aí, pastor Thomas. Destravamento aí, ó, no final. O senhor aí quando tiver com a coluna travada. Aí tem o link ali, né? Reprise da live mais poderosa que a profetisa e professora bíblica Kathleen Lohane já realizou. Venha e receba uma revolução na sua vida. Próxima imagem aí, por favor, Gotinha. Quarta profética, meditação para ver o mundo espiritual. Meditação guiada ao vivo. Olha aqui, ó, outra live. Enxergando o mundo espiritual com os olhos abertos. Importante mencionar isso daí. Canal aqui, Imersos em Jesus. Oi, profeta, hoje à noite Jesus tem um encontro marcado para transformar sua vida. Olhinhos, raios e trovões aqui, não, explosões. Outra imagem aí, Gotinha. Por que abrir os olhos espirituais? Por quê? Por que você tem que se preocupar com isso? Olha só. Primeiro, é uma promessa de Cristo, pois o Senhor Jesus disse que aquele que nascesse de novo veria o reino de Deus. Exegese nota 10. Nota 10. Todos nós sabemos que o reino de Deus não é visível, e sim invisível. A pessoa carnal, como Paulo disse, que o homem carnal não discerne as coisas espirituais. Eu acho que antes de desvendar o mundo espiritual, as pessoas deveriam desvendar o mundo da gramática. Muito importante isso, tá? Então, você só viverá uma vida de plena intimidade e comunhão com Deus, vendo claramente o mundo espiritual, e jamais será enganado. Olha que ironia, né? E nem perderá uma batalha espiritual. Até quando vai continuar com seus olhos espirituais fechados?
Isso aqui não faz nem sentido. Isso aqui não faz nem sentido. Esse conceito de batalha espiritual aqui, que é o que se sustenta, é o que sustenta esse contexto aí, ficou muito famoso no Brasil a partir da década de 80, no mundo todo, né, mas especialmente aqui no Brasil, depois da década de 80, por causa de uma série de livros de um autor chamado Frank Peretti. A série chama, acho que são 2 livros, chama Este Mundo Tenebroso. E esse livro, esses 2 volumes, eles dizem o quê? Enquanto a gente está aqui, está acontecendo uma batalha entre anjos e demônios na esfera espiritual. Então você está aí sentado numa boa, mas tem o anjo pegando lá, sangrando o demônio, e o pessoal fica lá na batalha e tudo mais, e várias manifestações estranhas acontecem nos lugares lá da cidade que ele fala. Enfim, essa ficção deu munição para que o contexto evangélico achasse que batalha espiritual é desse jeito. Então, para as pessoas, ver o mundo espiritual que é ver essas batalhas, é ver o anjo indo atrás do demônio, batendo nele, pegando a espada, e aqui agora o bicho está pegando, é isso daí. Isso aí é uma besteira, isso aí é ficção, isso aí não tem nada a ver, é ficção ruim ainda por cima, não tem nada a ver isso daí. Então nós temos que nos afastar desse tipo de coisa. É claro que os irmãos já estão vacinados com isso, mas quando nós olhamos para um texto como esse que nós estamos estudando, isso daí, se não interpretado do jeito correto, se não interpretado à luz da teologia bíblica, à luz do Novo Testamento, à luz da ação de Deus, por que Deus fez isso? Por quê? Qual era o propósito? Como Deus nos protege hoje? Como Deus nos acalma hoje? Como Deus nos dirige hoje? Se nós não fizermos esse exercício de hermenêutica, de exegese, um exercício simples de entender o texto, nós caímos nisso aqui. Como você pode ver o mundo espiritual, o destravamento final, abrir os olhos espirituais e assim por diante. E quando nós olhamos para o Novo Testamento ainda, o Novo Testamento não enfatiza, como eu disse, essa coisa de nós vermos de modo visível aquilo que é invisível. Não fala isso. O Novo Testamento não enfatiza isso. Agora, o que o Novo Testamento enfatiza, isso sim, sobre abrir os olhos, é que isso diz respeito ao nosso entendimento. Por causa do pecado, nosso entendimento é afetado. Então nós não conseguimos compreender as verdades espirituais até que Deus abra os nossos olhos para que nós compreendamos isso. Quer ver? Veja aí 1 Coríntios capítulo 2. É isso que nós temos que pregar, não essas besteiras que a gente vê por aí. Nós temos que pregar que Deus abre olhos, ainda hoje abre, Deus abre os olhos, mas não para a gente ver carruagem de fogo. Deus abre os olhos para que nós compreendamos o Evangelho. Isso sim. Olha só 1 Coríntios capítulo 2. Algo que o Espírito Santo faz. A nossa compreensão das verdades espirituais é algo operado pelo Espírito Santo. Olha aí 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Olha só. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha agora 2 Coríntios capítulo 3. Segunda Coríntios 3. Olha aí o versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Esse texto é muito mal usado, né? É só você ler o contexto que você entende qual é a liberdade que Paulo está falando aqui. Esse véu é retirado.
quando o incrédulo, aqui um incrédulo judeu, quando ele ouve a lei, ele ouve a leitura da lei, enquanto esse véu não é retirado, enquanto os olhos dele não são abertos, ele não entende o evangelho, não adianta, tem um bloqueio ali, não vai. Inclusive, se os irmãos olharem o capítulo 4 aí de 2 Coríntios, os irmãos vão ver que além do bloqueio que o próprio pecado traz a nós, o próprio diabo coloca uma venda por cima ainda. Olha só, 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, por causa do nosso pecado, a gente não consegue compreender as verdades de Deus. E para ajudar a nossa cegueira, o que tem por cima? Uma venda que o diabo põe. Então, quando o Espírito Santo opera em nós e abre os nossos olhos, todas essas barreiras são retiradas. Então, Deus continua abrindo os olhos das pessoas hoje? Sim. É para ver carruagem de fogo? Não. É para fazer o quê? Para entender as verdades do Evangelho. Isso muda o modo como nós lidamos com tudo. O nosso evangelismo muda, porque eu prego o evangelho, mas depende da minha habilidade, depende da minha técnica, depende da minha persuasão para que a pessoa se converta. Ela está cega. O que precisa acontecer? Deus tem que abrir os olhos daquela pessoa. Então é por isso que o evangelismo está intimamente ligado com a oração. Eu evangelizo, eu prego, mas eu oro. Senhor, eu lancei a semente. Eu preguei a tua palavra. Agora eu clamo ao Senhor para que o Senhor tire as vendas dos olhos dessa pessoa, para que o Senhor abra os olhos dessa pessoa, para que ela veja o Evangelho e ela creia no Evangelho. É algo sobrenatural. Só Deus pode abrir os olhos. Só Deus. Nenhum oftalmologista do mundo pode fazer isso. Só Deus pode abrir os olhos. E é isso que nós oramos pelos nossos queridos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, para que Deus abra os olhos dessas pessoas, para que elas compreendam o Evangelho. E talvez você esteja aqui hoje e você não compreenda as verdades do Evangelho. Talvez tudo que eu tenha falado aqui para você não fez sentido nenhum. Não porque não fez um sentido lógico, mas porque você ainda tem essa cegueira. Você ainda não teve essa venda retirada. Deus ainda não abriu os seus olhos. Se esse é o seu caso, você tem que orar a Deus. Falar, Senhor, eu quero entender o Evangelho, eu quero viver o Evangelho, eu quero ter Jesus como meu Salvador, eu quero isso. Tira as vendas dos meus olhos, tira a cegueira. O Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu. O Senhor fechou os olhos dos sírios ali. O Senhor abre e fecha os olhos. E eu peço que o Senhor abra os meus olhos para que eu compreenda as verdades da tua palavra, para que eu compreenda o Evangelho. Se você fizer essa oração, o Senhor vai ouvir a sua súplica e então você se tornará um crente e agora você vai compreender as verdades espirituais expressas aqui na Bíblia, registradas aqui na Bíblia. Então por hoje nós vamos parar. Volta aí para o nosso esboço, por favor, Gotinha. Nós vamos parar e na próxima ocasião nós vemos aí o último ponto. Então Deus protege o seu povo. Como? Frustrando os planos do inimigo e desorientando o exército sírio. E na próxima ocasião nós vemos aí o ponto 3, onde Deus desarma o conflito iminente, vendo aí os versículos 20 a 23.